Então, Jesus diz, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o que vai acontecer para todo lado, dizendo, olha, não fiquem olhando para cima, ele não vem do céu. Ele não vem do céu. Ele está lá no meu bairro. Ou ele é um pastor cheio de curas divinas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ou ele é um padre poderoso, carismático. Ou ele é um rabino cheio de miraculosidades e de paranormalidades e de sinais assombrosos. Venham comigo que eu vou apresentar a vocês o Cristo. Jesus diz, então, nesse tempo do vazio, após ou durante a tribulação, meu Deus, vai ser uma inflação de Cristos. Em toda a terra e para todo lado, especialmente nos ambientes que têm essa expectativa messiânica, a saber, o cristianismo, que é em número infinitamente maior do que o judaísmo, no judaísmo, onde se aguarda o Messias judeu, e o terceiro templo lá, destruindo as mesquitas da esplanada do templo, e o Messias que vem junto com Mohammed, ou junto com o 13º imã, dependendo da linha escatológica do Islã. Se for na linha xiita, ele vem junto com o 13º imã, Jesus vem. Se for numa outra linha, ele vem junto com o profeta Mohammed. Mas haverá tantas indicações de chegou, é o nosso Messias. Gente correndo alucinada para todo lado. Será que a solução é essa? Meu Deus, vai ser um tempo de sanatório universal, planetário, cósmico, terráqueo, de doideiras indizíveis. Falsos cristos, falsos profetas. Milhares de pessoas anunciando previsões, predições, maldições, querendo instigar calamidades, sempre naquela perspectiva de que quanto pior, melhor. Vai chegar uma hora em que vai ficar tão ruim que Cristo mesmo vem para nos salvar. Então deixa ficar horroroso para ver se ele se comove e volta. E enquanto isso, falsos cristos e falsos profetas, que sempre estiveram presentes de Jesus para cá e aumentam à medida em que a gente vai chegando nesse contorcionismo da gravidez histórica. Jesus comparou a uma mulher a gravidez da história que está para dar à luz a um filho. Lá no Apocalipse, essa mulher que está grávida do filho do homem, que vai pari-lo para a humanidade, está em dores de parto. A história vai crescendo em dores, até o parimento definitivo da graça de Deus no Cristo eterno, que não vai aparecer no fundo do seu quintal. Falsos profetas operando grandes sinais. Não são essas bobagens aí do R.R. Soares. Tende a perninha, meu filho, levanta a costinha para lá e para cá. Essas palhaçadas que qualquer sugestão realiza, não. Vão ser sinais extraordinários. É gente com um cotoquinho de braço aqui que vai estender e vai surgir um braço inteiro, sem ser mecânico ou biônico, concreto e de carne, e todo mundo... ressurreições, milagres os mais variados. E vocês que são as criaturas mais impressionadas, que não seguem o que Jesus ensinou no Evangelho, mas ao contrário, buscam sinais, prodígios e maravilhas, e é a isso que vocês se entregam louca e cegamente. Porque ao invés de obedecerem o Evangelho, vocês procuram sinais, que foi o que Jesus denunciou o tempo todo. Vocês me procuram não por causa da palavra, mas porque vocês querem milagres, sinais, comida de graça, cura de graça, socorro de graça, mas vocês não querem obedecer o Evangelho. Então, vocês vão ser entregues, como diz o apóstolo Paulo, ao espírito da mentira para darem crédito à mentira, já que não quiseram dar crédito à verdade, é o que Paulo diz. É o que Paulo diz, é o que vai acontecer. E já acontece, só vai ficar infinitamente pior. Vão fazer isso para enganar.
Se possível, outra vez aparece a palavra eleitos, que são esses caras do melhor coração, da melhor intenção, da maior entrega, do maior desejo de obediência, da melhor lucidez, mas vão ficar diante de coisas tão extraordinariamente espetaculosas que duvidarão. Será que de fato eu não entendi mal o que Jesus falou? Será que o Jesus que nos veio não é esse aqui que apareceu no deserto, ou no fundo do quintal, ou numa montanha, que ensina coisas diferentes daquelas que o Jesus do Evangelho ensinou, mas eu não posso negar as ressurreições, os milagres, a fenomenologia aterradora. E aí Jesus diz, eles vão fazer isso e vai ser tão forte, tão poderoso, tão esmagador, tão acachapante, que até os eleitos, até esses que têm a âncora da graça, correrão risco de serem balançados nas suas convicções de tão tenebrosamente enganador e perverso e diabólico e ilusivo que se manifestará a miragem desse engano nesse tempo, nesse aeon, nesse momento da história humana, que a gente não sabe quanto tempo durará. Não são 7 anos nem 3 anos e meio, como o pessoal que lê Daniel no capítulo 9 quer fazer você crer. Eu conheço muito bem Daniel capítulo 9, tem até um livro escrito onde tem um capítulo inteiro, minucioso sobre Daniel capítulo 9, com contas, com cálculos, com tudo. Eu conheço o que está sendo dito, o que está dito ali. E não é o que Jesus está falando aqui. Mas se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam o tamanho da dissimulação do engano e da malignidade vestida de anjo de luz, de ser celestial, anunciando um outro evangelho, com graça, com doçura, com sorriso, com olhar angelical, um outro evangelho, sem Cristo, sem cruz, sem ressurreição, um outro evangelho, cheio de miraculosidades, sem conversão ao Cristo do Calvário e da ressurreição dos mortos. Ao contrário, com a mais sutil, doce, gentil e bondosa negação de Jesus, dizendo ele foi útil, ele teve o tempo dele, mas agora chegou a minha hora, que sou o Messias desse tempo e dessa hora para realizar com poderes indizíveis macromilagres cósmico-universais que vão impressionar a humanidade inteira. Muitos, e particularmente alguns deles, ou um deles, ou o homem da iniquidade, que vai ser o Senhor do sistema global planetário da iniquidade. Vede, diz Jesus, que eu vos tenho predito. Vede, que vô-lo tenho predito, eu tenho dito a vocês, isso não é um negócio que vai pegar ninguém de surpresa. Não é por falta de advertência. Você não vai poder dizer que não sabia. Você aqui, não vai. Você aqui, não vai. Você aqui, não vai. Não vai poder dizer que não sabia. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto de Mojave, ou do Saara, ou apareceu no deserto do Atacama, com poderes indizíveis, Jesus diz, não saiais atrás deles. Não se movam. Não é. Se vocês forem, vocês já estarão andando na direção da adesão à mentira. Não vão, não creiam, não saiam, nem olhem. Não é. Ou se vos disserem, ei-lo no interior da casa, na casa de um grande profeta, ou na igreja consagrada, ou no lugar onde estão acontecendo tantos avivamentos, ele se manifestou lá. Corramos todos para algum lugar, para algum
Vaticano da miraculosidade divina em algum lugar da terra. Jesus disse: não vão, não acrediteis. Não acrediteis, porque se vocês acreditarem, já é fracasso absoluto. Como eu vejo, há muitos anos o pessoal acreditando em tudo que dizem. Já são pessoas que vão fracassando na fé e depois perdem a fé e depois se tornam cínicas e algumas se tornam até irrecuperáveis. Para a pureza e para a genuinidade da fé, tamanha foram as frustrações que provaram antes disso ser grotesco, como será grotesco. Tudo que a gente teve até aqui ainda é prenúncio tolo do que virá. Porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o Oriente está aqui. O Ocidente está aqui nas minhas costas. O sol se põe lá, no Ocidente, nasce aqui no Oriente. Assim como o sol que nasce no Oriente se bota no Ocidente, percorre todo o seu caminho, assim como o relâmpago que cruza do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não será escondida num cantinho, num lugar, não vai aparecer no templo do Monte Carmelo, lá dos Bahá'í, não, nem em Meca, nem no Muro das Lamentações, nem na maior igreja cristã do mundo, não, em lugar nenhum desses. É como o relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Todo olho verá. Como diz o Apocalipse, todo olho. Os povos da terra baterão no peito se lamentando, porque tiveram todas as oportunidades e fecharam os ouvidos, os olhos, a compreensão, o entendimento. Não quiseram ver, nem ouvir, nem entender. Assim, sem equívocos, sem enganos, será a vinda do Filho do Homem. E aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que isso quer dizer? Que assim como você vê os urubus rodando nos céus onde tem um corpo morto, se tiver uma vaca morta, um cavalo morto, um cachorro morto, uma capivara morta, um corpo humano morto, imediatamente você vê os urubus, os abutres voando em cima. O que Jesus está dizendo com isso? Quando os sinais da putrefação histórica, da aproximação desse tempo e dessa hora, quando o odor putrefato da história humana exalar, vocês vão ver todos esses sinais entrando em estado de simultaneidade convergente, indicando o apodrecimento final e irrecuperável da história e da civilização humana. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O verso 29 prossegue dizendo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, daquele tempo, daquela fase, daquele aeon. A palavra dia usada aqui não significa 24 horas, nem os diazinhos do calendário. É um tempo. Logo em seguida a tribulação daquele tempo, o sol escurecerá. Não é a primeira vez que o sol escurece aqui na face da Terra. Há 65 bilhões de